Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Ele vos encontre, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que em casa nos acompanha também através das nossas redes sociais, nós estamos reunidos para celebrar o primeiro domingo do Advento. Diferentemente do ano civil, que começa apenas no primeiro dia de janeiro, o ano litúrgico na igreja começa com o primeiro ano, com o primeiro domingo, aliás, do Advento. Então nós estamos iniciando um novo ano litúrgico na igreja a partir desse domingo, com o primeiro domingo do Advento. O tempo do Advento, na sua espiritualidade, na liturgia que compõe todos os elementos, nos ajuda a preparar o nosso coração para celebrar o Natal do Senhor, mas ao mesmo tempo o Advento nos prepara para a segunda vinda do Senhor. É um tempo litúrgico muito curto, de 4 domingos. Cada uma das velas, da coroa do Advento significa cada domingo que compõe esse tempo litúrgico. E cada domingo a palavra de Deus vai nos formando, vai nos preparando para esse encontro com o Senhor, para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Alimentados pela palavra, nós vamos experimentando toda essa graça e nós vamos de fato entendendo o que o Senhor deseja de nós, qual é o caminho que Ele vai apontando para que os nossos corações eles estejam preparados para viver, com generosidade a misericórdia e o amor de Deus que chega até nós. Nós escutamos as leituras desse primeiro domingo, do Advento, e elas vêm trazer para nós uma mensagem de preparação, uma mensagem de vigilância. É a centralidade da mensagem da palavra de Deus para nós nesse domingo é vigiai, porque nós não sabemos a hora em que o dono da casa vai chegar, para que quando ele chegue não nos encontre dormindo, mas acordados, com o coração preparado para estar com ele e para subir com ele para a glória. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós vamos encontrando esses elementos da nossa vigilância. De que maneira nós preparamos o nosso coração? De que maneira nós preparamos a nossa vida para esse encontro também com Jesus que se dá de forma diária no nosso caminho? De que maneira nós vamos tornando isso concreto, reconhecendo a grandeza do seu amor para conosco? O profeta Isaías, na primeira leitura, nos recorda isso: Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso Redentor eterno, e o Teu nome está presente em nós.
o reconhecimento da paternidade de Deus que vem ao nosso encontro. O profeta Isaías, nessa leitura, vai nos apresentando a figura desse pai, que em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas dificuldades, mas ele não deixa de nos amar. Mesmo o profeta diz, mesmo sabendo do nosso pecado, Deus insistentemente se aproxima de nós. Mesmo diante da nossa sujeira, mesmo diante da nossa lama, ele não cessa de vir ao nosso encontro. Ele não cessa de estar conosco. E como é bom podermos entender isso, de que Deus como Pai se aproxima sempre de nós para nos dar a sua salvação. Deus se aproxima e não desiste, mas nós precisamos ter muito cuidado, diante dessa expressão, para não nos acomodarmos ao pecado. Deus me ama, mas eu não posso me acomodar ao pecado, porque senão por escolha minha, eu posso perder a salvação. Por uma escolha de não querer mudar de vida, por uma escolha de não querer me converter, eu posso perder a salvação. Mas essa expressão do profeta Isaías, de que Deus vem ao nosso encontro, é para demonstrar a insistência de Deus, que espera de nós um coração sempre aberto. Nós devemos acolhê-lo, porque à medida em que nós acolhemos o Senhor, Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai transformando a nossa existência. As nossas fragilidades, o Senhor vai nos ajudando a superar. Quando eu tenho uma experiência com Ele, Ele vai me ajudando a progredir cada dia da minha vida. Eu vou dando passos concretos, eu vou mudando muita coisa que antes da experiência com Jesus eu não percebia. Eu estava cego. Quando eu estou distante de Jesus, quando eu estou fora da relação com Ele, é como se eu estivesse cego. Eu não consigo perceber aonde eu preciso mudar. Para mim está tudo bem, Os nossos olhos não conseguem enxergar as fragilidades do nosso ser. Mas à medida em que nós passamos a ter contato com Jesus, à medida em que nós passamos a ter uma experiência de relação com Ele, os nossos olhos se abrem, e aí nós começamos a perceber o que é que precisa ser mudado em nós, as fragilidades, as posturas, o que é que precisa ser transformado. E quando eu reconheço, aí eu permito o Senhor trabalhar em minha vida. Nós só damos de conta da necessidade que nós precisamos de um médico quando a dor aperta. Enquanto a dor ela está ali, enquanto eu suporto o tamanho da dor, eu vou buscando os paliativos, eu vou tomando um chá, eu vou tomando um comprimido aqui, e aí eu vou, mas quando a dor aperta de verdade, então a gente corre para o médico. É na experiência com Jesus que nós vamos dando conta de que nós precisamos dele. É na relação de intimidade com Ele que eu vou dando conta de que sozinho eu não consigo vencer situações em mim. Eu preciso de Jesus. Aí eu abro o coração. Aí é quando eu tomo a iniciativa de abrir o coração. Aí, assim como quando a dor aperta, eu corro para o médico. No campo da espiritualidade, quando a minha alma está ferida, aí eu sei que eu encontro alívio em quem? Em Jesus. Aí eu abro o meu coração. E quando eu abro o meu coração, aí o Senhor, Ele vai entrando. Mas essa experiência com Ele só é possível à medida em que nós reconhecemos essa necessidade. Enquanto eu não reconheço essa necessidade, eu continuo ainda a mesma pessoa, caindo nos mesmos erros, acorrentados aos mesmos pecados, porque não senti ainda a necessidade dessa transformação. Quando eu reconheço, aí Jesus entra. E quando Jesus entra, Ele vai fazendo essa obra. Ele vai transformando. Ele vai me ensinando a cada dia. E aí eu passo a entender que a conversão, ela é um processo diário. E eu vou mudando, eu vou deixando o Senhor e moldando a minha vida. Eu vou deixando o Senhor e trabalhando, cada aspecto da nossa vida. Como a palavra hoje, na primeira leitura diz, assim
Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Olha que bonita essa expressão do profeta Isaías. Nós somos barros nas mãos do oleiro. O Senhor é o oleiro, e o oleiro trabalha à medida em que o barro, ele vai chegando nas mãos do oleiro. À medida que o oleiro vai tomando o barro nas suas mãos, ele vai modelando. Então o profeta Isaías diz: nós somos esse barro nas mãos do oleiro, nós vamos nos deixando moldar por ele, e se eu me abro nesse processo, de moldagem, o Senhor, ele vai fazer de mim uma obra preciosa, ele vai fazer uma peça preciosa. Quanto mais o barro se deixa tocar pelo oleiro, mais a peça sai preciosa. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos ser moldados. Olha que expressão bonita. Eu preciso ser moldado a cada dia. Eu olho para a minha história de vida e eu percebo quanto ainda eu preciso deixar Deus me moldar. Tem muita coisa que está roubando ainda a beleza da peça preciosa que Deus quer fazer através de mim, que sou barro nas mãos dele. Então eu vou percebendo, e a vivência com a palavra de Deus, ela vai nos dando esses elementos. Onde é que eu vou percebendo? Na escuta da palavra. À medida que eu vou escutando, eu vou entendendo, e aí eu vou me colocando mesmo, como o profeta Isaías diz hoje na primeira leitura: eu sou barro e o Senhor é o meu oleiro, e todos nós somos obras das suas mãos. É Ele que vai aperfeiçoando, é Ele que vai trabalhando, os aspectos que foram borrados, as trincaduras da nossa peça. Deus vai modelando e vai remodelando a nossa vida todos os dias. Todos os dias eu preciso me colocar diante dele assim, como barro nas mãos do oleiro. Eu vou me deixando, eu vou me entregando em suas mãos, e eu vou permitindo Deus fazer em mim o que precisa ser feito. Agora, é preciso que eu tenha coragem de me deixar ser moldado por Ele. Se eu não me permitir ser moldado, eu vou continuar a mesma peça bruta, que tinha tudo para ser uma peça bonita, preciosa, mas ela acabou se tornando uma peça bruta, porque eu não deixei Deus me modelar. As minhas vontades, os meus desejos, as tensões da minha vida, a minha soberba, o meu individualismo, o meu orgulho foi crescendo de uma maneira tão intensa que eu simplesmente não permiti Deus me trabalhar, Deus me corrigir, Deus recuperar a essência da minha vida. Então Jesus diz hoje no Evangelho de Marcos para nós: vigiai. Então prestai muita atenção. Jesus está dizendo: prestai atenção, porque nós não sabemos a hora que o dono da casa vai chegar. Nós cristãos vivemos nos preparando para o encontro definitivo com o Senhor, que prometeu que viria, que viria para nos julgar, para nos levar para a eternidade. Ele virá ao nosso encontro. Então nós devemos nos preparar. De que maneira nós vamos nos preparar, Padre? Sendo barro nas mãos do oleiro. Não tenha medo de reconhecer que você é barro. Quando nós reconhecemos que somos barros, nós estamos reconhecendo que nós somos impuros mesmos, porque o barro, ele é impuro. Há muitos vasculhos dentro, do barro. O oleiro, quando ele vai preparar a peça, ele precisa limpar, ele precisa tirar o entulho da terra para que ele tenha um barro limpo. Mas nós, em síntese, somos esse barro ainda bruto, que precisa o Senhor tirar de nós o que nos impede de sermos uma peça bruta. Se o oleiro não presta atenção e ele faz uma peça com a terra da forma que está, pode ser que essa peça trinque, porque foi uma pedra, e essa pedra trincou, foi um pedacinho de pau, e o pedaço de pau fez com que a peça ficasse trincada. Então nós nos preparamos quando nós nos colocamos como barro nas mãos do oleiro, quando eu reconheço que eu tenho essa necessidade de me deixar trabalhar. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesse primeiro domingo, do Advento. Eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos dar passos muito positivos
decisivos em nossa vida espiritual. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.